Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 28 minutinhos, estamos começando mais um Terça da Saúde. E como todas as ouvintes pediram muito pra gente aqui, a Fórmula Certa também tá super antenada em tudo que tá acontecendo, a gente vai falar mais uma vez sobre o Outubro Rosa. É muito importante falar mesmo, gente. As pessoas, a gente tem que aproveitar esse mês pontual para falar sobre a saúde da mulher. E a gente está recebendo a doutora Meire hoje. Muito obrigada. Primeiro, bom dia para Verônica. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes que estão aí com a gente. E bom dia, doutora Meire. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Verônica. E bom dia a todos os ouvintes da Clube. É sempre um prazer estar aqui levando um pouquinho mais de informações para vocês, porque eu tenho certeza que é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Quando a gente tem informação, a gente tem capacidade de modificar algumas coisas que a gente nem sabia que era importante. Então, eu valorizo muito essas oportunidades de levar isso para as pessoas. Obrigada mais uma vez. A gente estava falando sobre as redes sociais, o alcance, mas você sabe que tem muita gente que se informa pelo rádio, né? O rádio ainda é um grande veículo de comunicação, principalmente para aquelas pessoas que não acessam tanto a internet. Então, fica todo mundo de ouvido ligado e é esse público especial aqui, esse povo carinhoso da Rádio Clube, nossos ouvintes queridos, é que a gente precisa sempre conversar. E elas estão pedindo muito. Fale sobre o Outubro Rosa e nós vamos falar. E às vezes a pessoa tá ali no seu dia, na rotina, e ouve aquela mensagem e essa mensagem cai assim como uma luva no seu dia a dia e muda todo o seu dia, muda a sua vida, né? Ela ouve e dá ali um start para tomar uma iniciativa. Então hoje nós vamos falar assim da importância da prevenção, né? Do diagnóstico precoce, do controle para evitar a chegar na doença. Fala um pouquinho pra gente então, a doutora é especialista na área de ginecologia e explica então para os ouvintes, doutora, a importância dessa campanha do Outubro Rosa. Bom, primeiramente, o Outubro Rosa é uma campanha não só nacional, ela já tem um caráter mundial, já tem quase 20 anos que ela é difundida e está cada ano tomando uma proporção maior, porque infelizmente o câncer de mama é uma doença que ainda mata muitas mulheres, não só no nosso país, no mundo todo. E isso poderia ser muito diferente se a gente fizesse mais diagnóstico precoce. Então, por muitas vezes, evitar a doença, isso não é possível. Mas se a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais simples, as chances de cura são muito maiores. Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 3 mulheres que têm câncer de mama tem a cura logo no início do tratamento. Então, as pessoas imaginam que o câncer é um diagnóstico sempre muito desfavorável. Nem sempre. Então, a importância é justamente essa. Evitar a doença nem sempre está sobre a nossa capacidade. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para diminuir os riscos dela aparecer, mas tenham isso em mente, gente. Diagnóstico precoce. O que significa isso? Não é esperar sentir alguma coisa, ter dor, sentir um caroço para procurar o médico. É fazer a sua rotina conforme ela é indicada pelo seu ginecologista. Quando a gente fala sobre saúde, a gente fala de uma forma geral. Então, assim, talvez uma informação específica não sirva para todas. Cada uma tem uma particularidade. Por isso que você tem que ter um médico da sua confiança. E o bom hábito seria, a partir da primeira menstruação, já começar a procurar um ginecologista. Porque a gente vai conseguindo, ao longo da vida, modificar alguns fatores de risco, evitar algumas coisas, levar algumas orientações. E na época que for de fazer os exames específicos, a paciente já tem um acompanhamento. Tá? Então, não deixem de procurar o médico de rotina. Eu só vou dar uma parte aqui. Uma amiga minha, conversando com ela estava transtornada que a irmã, com 19 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. Coisa recente. Ela falou: Vanessa, a gente não pensa que uma pessoa tão jovem pode ser acometida, né? E ela falou que histórico na família era de uma tia próxima, tal, não é de mãe, não é de pai, não é assim, ela como irmã mais velha, enfim, apareceu na irmã de 19 anos, né? Então, essa importância do preventivo, de você estar sempre
indo ao ginecologista, que pode salvar uma vida. Exato. O câncer de mama, ele é muito mais frequente a partir dos 50 anos. Tanto é que as políticas públicas de saúde priorizam que mulheres, a partir dos 50 anos, comecem a fazer mamografia a cada 2 anos. Essa é a orientação mínima necessária, porque a gente está falando de uma política pública, que tem que atingir o máximo de pessoas. Sim. Mas, infelizmente, muitas mulheres em outras faixas etárias também são acometidas pela doença. Tão jovens como esse caso que você me relatou, é super raro, mas é possível. É possível. Então, precisa sim ter esse acompanhamento. E às vezes também, quando a gente pensa em rotina, a gente pensa em fazer um monte de exames. Ai, doutor, eu quero que você me peça ultrassom de tudo, tomografia, ressonância. Nem sempre isso é necessário. Às vezes só o exame clínico, às vezes muito mais uma orientação sobre a sua alimentação, sobre a atividade física que você não está fazendo tão bem. Aquele puxãozinho de orelha que a gente precisa dar. Os ajustes. Isso, os ajustes. E aí, quando surgir alguma necessidade, o médico vai pedir exame, porque exame só, gente, é uma falsa ilusão de tranquilidade, tá? Eu falo muito isso para as minhas pacientes. Tem algumas que vão anualmente, fazem a rotina bonitinho, mas o mais importante não fazem. Então, assim, fazer mamografia é muito importante, fazer os exames é importante, mas cuidar da alimentação, fazer atividade física regular, evitar o cigarro, diminuir os níveis de estresse, controlar o peso, essas são as coisas modificáveis que a gente tem controle. Então, se a gente cuida de tudo isso, mesmo que a gente tenha uma predisposição genética, um caso familiar, a gente tem menos chance. Então, isso é ainda mais importante do que fazer os exames. Mas um não exclui o outro. As duas coisas são fundamentais. Tem que andar juntas sempre, né? Doutora, quais são os principais sintomas do câncer de mama? A maioria das vezes ele não dá sintoma. Essa é a questão. A paciente não apresenta dor, se ela não consegue detectar nenhum carocinho no autoexame, ela não apresenta nenhum sintoma? Muitas vezes ele não apresenta sintomas, principalmente nessas fases iniciais, que a gente fala tanto que o tratamento é mais simples, que a chance de cura é maior. Nessa fase, não há sintoma quase nenhum. Né? Não chega nem a ser o nódulo, são as microcalcificações que aparecem só na mamografia, que é outra dúvida também. As mulheres falam, ai, doutora, eu não quero fazer mamografia, minha amiga disse que doeu. Isso é muito relativo, tá, gente? Dor é algo super pessoal, mas no geral é um exame bem tolerável, tá? Sim. Então é uma vez por ano. Não tenham medo, tá? Não deixem de fazer por esse motivo. Mas às vezes a pessoa pede, eu quero fazer só ultrassom, não vou fazer mamografia. Os dois são importantes em algumas situações, mas o que realmente faz o diagnóstico precoce, que é essa microcalcificação muito antes de ser o nódulo, é só a mamografia. Então, assim, quando chega ao ponto de ter sintoma, também tem vários tipos de câncer, tá, gente? Tem vários tipos de célula. Nem todo câncer é igual. Sim. Inclusive o câncer de mama. Tem vários subtipos. Mas os sintomas, quando eles aparecem, o primeiro deles e o mais comum é o nódulo palpável, né? A pessoa percebe que tem um carocinho na mama que não existia antes. Todo carocinho de mama exige um exame complementar? Exige. Então, precisa procurar o médico, precisa fazer um exame de imagem, e aí o médico vai definir qual que é o mais adequado para o teu caso. Mas a maioria dos carocinhos é benigno, tá, gente? Então, sem desespero. Não é porque percebeu um carocinho também que precisa ficar sem dormir, tá? Mas percebeu uma mudança, precisa procurar o médico. Então, as alterações, nódulo, mudança na textura da pele, a pele fica com aspecto de casca de laranja, sabe? Ela fica diferente a textura. O mamilo, né? O mamilo retraído. Então, tem muita gente que tem o mamilo invertido, né? Mas desde sempre. Isso é normal. Agora, não era invertido e inverteu. Começou a sair secreção do mamilo. Isso de forma espontânea. Porque outra coisa, as mulheres às vezes ficam muito preocupadas, ainda mais nessa época de outubro, todo mundo quer fazer autoexame, quer ficar fazendo expressão do mamilo. E quando a gente faz a expressão, quando a gente aperta o mamilo, é comum sair secreção. Isso é normal. Qual que é a secreção que a gente fica um pouco mais alerta? Ela é espontânea. Então, foi tirar o sutiã está molhado, está sujo. Pode não ser nada também, tem muitos casos benignos que fazem isso, mas também é um motivo de procurar o médico. Então, secreção do mamilo, nódulo, mudança da pele, dor, tá? Dor é o menos comum e é o que mais preocupa as mulheres. Mulher com dor na mama fica desesperada e realmente é muito desconfortável, mas dor é uma coisa um pouco mais rara. Então, assim,
Autoexame. Outras coisas, né? Pode. Autoexame é algo que eu estava até lendo ontem, dando uma olhada de novo no tema, para trazer atualizações para vocês, porque a medicina é isso, gente. Aliás, acho que em todas as áreas, as coisas mudam o tempo todo, a gente está sempre estudando, se atualizando, e já faz quase 10 anos que o autoexame não é tão difundido assim pelas grandes academias, tá? Pelas grandes escolas. E aí, todo outubro a gente vê todo mundo, faça o autoexame. Então, assim, não está errado fazer, mas eu queria dizer para vocês que isso é o menos importante, tá? O que a gente tem que pensar? A gente tem que conhecer o próprio corpo, isso sim. Então, na hora de tomar um banho, vai passar um hidratante, está sempre atenta. Percebeu algo diferente? Sim. Opa, isso está diferente, eu não lembro de ter isso aqui, vou marcar meu ginecologista, mesmo que eu já tenha ido, fui faz um mês. Não precisa esperar um ano de novo para voltar. Surgiu alguma coisa diferente, não custa passar por uma avaliação de novo, tá? Sim. Mas por que a gente não recomenda mais tanto o autoexame? Porque isso, primeiro, ele tem pouca especificidade. Então, assim, sentir um caroço, a maioria das vezes, como eu disse, não é nada grave. E então não faz diagnóstico precoce. O que faz diagnóstico precoce é exame de imagem, é a rotina no médico. Então, muita gente faz em casa e fica super tranquila. É isso que estava acontecendo. Ah, não, eu me palpo todo mês, igualzinho eu aprendi lá na palestra que eu fui. Então, não estou sentindo nada, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não estou sentindo nada, então não vou no médico, porque eu já fiz meu autoexame. E aí a gente percebeu que isso atrasou muito o diagnóstico, tá? Então, não aumentou a chance do diagnóstico precoce, porque não é precoce mais, né? E atrasou, muita gente deixa de ir. Então, o autoexame é no sentido de estar atento ao seu corpo, não de ficar dedilhando. Né? Não substitui. Não dá, né? Não dá para confiar somente no autoexame, né? Vocês, são, né? As médicas, assim, estão preparadas para identificar se é alguma coisa preocupante ou não. Nós, como simples mortais, assim, né? Às vezes... E, por exemplo, tem muita mulher que tem, né? Que a mama fica retraída antes da menstruação, que dói muito, né? Então é complicado mesmo. Até porque a nossa mama, ela se modifica todo mês, principalmente nas pacientes que não usam hormônio. Então, uma paciente que ovula, que menstrua, a mama, ela também recebe essa mudança hormonal. Um dia ela está mais inchada, outro dia mais dolorida. Um dia apareceu um carocinho perto do braço, que pode ser uma íngua. Então, assim... Lógico, ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa diferente? Médico. Mas não substituam nunca a consulta de rotina pelo autoexame sozinhas em casa. Muito bem. Ótimo. E com relação à sexualidade da mulher, como que fica quando ela recebe aí o diagnóstico do câncer de mama? Fica bem complicado. Fica. Na verdade, quando o assunto é sexualidade, quase tudo interfere, principalmente o emocional. Eu, como ginecologista, recebo todos os dias esse tipo de pergunta, principalmente na minha rede social. O que fazer para melhorar essa parte? O que fazer? Não é só hormonal. Todo mundo pensa só em hormônio sempre, né? Quando a gente fala em sexualidade. É muito mais o emocional. Sim. E qualquer mulher que está enfrentando um tratamento, uma doença, não precisa ser necessariamente um câncer, costuma ter essa parte emocional um pouco abalada. E aí, quando a questão é mama, isso tem um estigma muito grande, né? Quando às vezes a mulher precisa ser submetida à cirurgia, retirada da mama, isso causa, né, uma agressão física e emocional muito grande para a mulher. Então é extremamente importante que os parceiros sejam muito companheiros nessa hora, que eles realmente participem do tratamento, que eles respeitem esse momento de maior fragilidade, né? Mas apoio, né? E é uma fase de tratamento. Por mais difícil que pareça ser, quando a pessoa está em tratamento e realmente é difícil, é passageiro, tá? Então, assim, todo mundo tem muito medo de ir no médico e ter um diagnóstico. Eu tenho muitas pacientes assim que têm pavor de detectar alguma coisa no exame, qualquer coisa que seja. Mas a gente, na verdade, tem que pensar ao contrário. Como a gente não tem esse controle, a gente tem que enfrentar, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Exato. Teve o diagnóstico, que bom que tem tratamento, eu vou enfrentar, é uma fase, e eu vou me munir de todas as possibilidades para passar por isso. Então, um apoio emocional, terapia, coisas assim, a família, o apoio dos amigos, isso é muito importante. Pelo SUS, qual é a faixa etária de indicação para se fazer a mamografia?
pelo SUS, dos 50 anos aos 69, a cada 2 anos. Certo. Tá? E aí, naqueles casos que a paciente tem alguma alteração no exame físico, que tem histórico familiar, que tem algum antecedente importante, aí pode ser feito antes disso. Então, e por que acima de 69, por que não? Porque a diminuição dos casos depois da idade é enorme. Então, tem muito menos casos depois dos 69, e quando eles acontecem, a gravidade é muito menor. Então, é por isso, mas não que é para parar com essa idade. Isso que eu estou falando para vocês é política pública de saúde, que a gente tem que, infelizmente, pensar no financeiro. Né? Então, é muita gente para fazer o exame, para detectar pouca coisa. Então, na rotina ideal, seria a partir dos 40 anos, se possível anualmente, até os 75, 80 anos. Né? A Aparecida Ferreira, ela perguntou em relação à mamografia e também ao Papa Nicolau. Né? O Papa Nicolau, você realiza em que idade? O Papa Nicolau, ou preventivo, que muita gente conhece com esse nome, é o exame que é indicado a partir dos 25 anos, a cada 3 anos até os 64 anos. Então, não é o que a gente vê na prática, né? Isso é super comum. A menina, muitas vezes, tem alguns médicos, até a menina nem teve relação sexual ainda. Vamos colher com cotonete, com uma escovinha e tal. Então, assim, não tem indicação, tá? Pode ser colhido antes? Pode. Mas o que a gente pesquisa com o Papa Nicolau ou preventivo? HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, extremamente comum, muito comum mesmo, que ele pode, dependendo do subtipo dele, porque também tem mais de 100 subtipos desse vírus HPV, ele pode, com o passar dos anos, levar a alteração do colo do útero e causar um câncer de colo de útero. Então, o objetivo do preventivo é detecção precoce de câncer de colo de útero. Só que se a gente faz o exame muito precoce, uma menina com 17 anos que já tem vida sexual, a gente colhe o Papa Nicolau. É super frequente a gente detectar, teve já contato com HPV. Só que esse HPV, nessa faixa etária, ele é muito pouco grave. Então, a maior parte das vezes, mais de 90% das vezes, o próprio organismo, com a sua imunidade boa, vai combatê-lo e a gente não vai tratar. Só que se a gente faz esse diagnóstico, primeira coisa, emocionalmente para essa jovem, isso interfere muito, tem um impacto emocional enorme, principalmente na questão sexual. Uma menina que muito cedo já tem um diagnóstico de HPV, já fica insegura, já fica sempre associando aquilo à atividade sexual. E aí, no final das contas, ela não precisou de tratamento, o negócio se resolveu. E aí a gente causou um estresse desnecessário, quantidade de exames desnecessárias, porque aí se o Papa Nicolau dá alterado, a gente precisa fazer um outro exame. Muitas vezes nem a paciente, nem o médico aguenta. A gente acaba tratando, e o tratamento do HPV no colo do útero, quando ele é necessário, se chama conização. É uma pequena cirurgia que tira um pedacinho do colo do útero. Então, o que eles viram também com o passar do tempo, que eu falei para vocês, que a gente está sempre estudando e atualizando. Quando a gente faz essa cirurgia, tem mais risco de parto prematuro. Então, se a gente faz uma cirurgia dessa numa paciente jovem, logo ela vai engravidar, tem mais chance de ter um parto prematuro, e ela dificilmente teria problema real por conta do HPV. Então, assim, por isso que exames, eles ajudam, eles são muito importantes, mas eles têm que ter indicação, tá? Então não precisa... Ela tá... eu acredito que ela esteja com 70, porque ela perguntou. Né? Com 70 não precisa mais fazer o Papa Nicolau e a mamografia? Não precisa fazer, só que precisa do exame ginecológico. Então, essa é outra grande confusão. A pessoa pensa assim, então não preciso fazer exame, não vou mais no médico. Não. Precisa. O exame ginecológico, de preferência com o ginecologista, é importantíssimo, inclusive para as adolescentes. Então, por isso que eu falei, isso daqui é o geral. Se eu examino uma adolescente, não importa a idade, mas ela tem uma lesão no colo do útero, suspeita, tem uma coisa alterada, nesse caso sim vale a pena eu investigar. Uma mulher de 70 anos, eu senti um nódulo, eu vi alguma coisa no colo do útero, eu vou fazer. Mas quando a gente fala de população geral, porque a questão é essa, quase todo mundo vai todo ano, colhe só com a enfermeira, ela sabe colher muito bem, mas às vezes ela não tem essa expertise para detectar esse tipo de coisa. E aí, é muito importante. O exame clínico o exame clínico é muito importante. Então, assim, só para voltar a falar um pouquinho do HPV, que a gente fugiu um pouquinho do Outubro Rosa, mas eu acho que é super importante. Eu acho que o Outubro Rosa, ele traz uma reflexão sobre a saúde da mulher no geral. Então, assim, sobre o HPV, existe vacina, gente. Tá? A vacina, ela está disponível gratuitamente no SUS para meninas e meninos dos 9 aos 13 anos.
anos. São 2 doses. E essa vacina ela é feita com os vírus que têm mais predisposição para o câncer de colo de útero. Então, o que a gente imagina para o futuro, se todo mundo se vacinar, se todo mundo usar mais preservativo, né, isso é fundamental, não só para o HPV, mas para as outras infecções sexualmente transmissíveis, é que o câncer de colo de útero também vai reduzir demais. Então, imagina que mundo interessante se as pessoas fossem vacinadas, se tivessem mais responsabilidade, usassem mais preservativo e fizessem exames precocemente. A gente teria muito menos casos de câncer de colo de útero, que também mata muitas mulheres, e muito menos câncer de mama, né? Então, eu posso só complementar aqui o que a Aparecida perguntou. Ela queria saber também se a mulher na menopausa tem mais desejo sexual ou menos desejo sexual. Depende, tá? No geral, tem menos. Porque, assim, um dos fatores que realmente interfere no desejo sexual é o hormônio. Não é o único, como eu disse, o emocional, outras coisas. Às vezes, até o bem-estar físico. A pessoa não está se sentindo bonita naquele momento. Tudo interfere um pouco. Mas na menopausa, por conta da queda dos níveis hormonais, costuma-se ter menos desejo. Mas se ela passa por essa fase também, com acompanhamento, tratando... Porque uma coisa que acontece também na menopausa é que o ressecamento vaginal é muito frequente e muito desconfortável. Ele causa dor na hora da relação, tá? Então, quem quer fazer alguma coisa que vai causar dor? Ninguém. Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem tratamento e as mulheres não falam isso para os médicos porque têm vergonha, né? Não procuram ajuda, acham que isso é normal. Então, até para as minhas pacientes, eu espero que elas me contem. Ninguém fala nada. Aí eu pergunto, você sente isso? Ai, sinto, doutora. Porque isso é uma coisa assim, é constrangedor falar. Sim. E é normal. E tem tratamento e isso melhora demais a qualidade sexual nessa fase. Muito bom. Melhora a qualidade de vida e até a autoestima da mulher, né? Com certeza. Sim. Cada uma é diferente mesmo. Não tem um jeito, uma forma única, né? Não. E só mais um detalhe sobre o HPV. Eu falei para vocês da vacina gratuita pelo SUS, mas de repente tem alguém que está fora dessa faixa etária. Muitos pais, por medo de estarem estimulando a atividade sexual precoce, achar que é bobeira, isso é super comum, não deixam os filhos vacinar, imagina, não precisa sim, e se de repente você saiu dessa faixa etária que tem direito gratuitamente, existe a vacina particular. Eu não acho que ela seja barata nem cara, eu acho que isso é muito relativo para cada um, né? Mas quando a gente pensa em proteção, eu acho ela extremamente barata, porque depois que uma pessoa tem um diagnóstico e ela sabe que, poxa, se talvez eu tivesse tomado a vacina, não que isso seja 100%, mas a chance da doença progredir é muito menor, ela acha extremamente barato. Então, pais de meninas e meninos também, tá, gente? E até que idade a vacina ainda tem resposta no nosso corpo? Os estudos mostram que até os 40 anos a resposta ainda é muito boa. Depois dos 40 você pode tomar, se já tiver passado dessa faixa etária. A resposta talvez não seja a mesma. Na verdade, não tem muito estudo. E outra coisa que tem acontecido também. Quando a mulher entra na menopausa ou ela já está nessa fase de transição que o risco de gravidez é muito baixo, ela perde o medo de engravidar e deixa de usar preservativo. E isso é extremamente importante, gente, por conta das doenças. Então, aumentou muito o número de casos de infecção sexualmente transmissível, sífilis, AIDS, hepatite, HPV em mulheres nessa fase da menopausa, porque o risco de gravidez acabou, ela esqueceu da proteção contra a doença e às vezes ela troca de parceiros, enfim. Então, é importante usar sempre, tá? Certo, que beleza, que delícia de papo, assim, a gente falar no geral é muito legal e é isso mesmo, acho que tem que trazer, né, a saúde da mulher no geral mesmo. Muito bom. Continuando agora no câncer de mama, doutora, só exemplifica pra gente o tratamento do câncer de mama. Quais os tipos de tratamento, as opções que tem? Eu sei que é individualizado, né? Sim. Mas tudo vai depender da fase que o diagnóstico foi feito. Então, se ele está nessa fase muito inicial, como eu falei, a paciente nem tem sintoma ainda, apareceu só as microcalcificações da mamografia, não tem nem o nódulo ainda. A maioria das vezes não é preciso tirar a mama toda, pode retirar só aquela parte. Então, assim, o tratamento ele consiste em cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Geralmente são esses 3
tipos. E aí, se a paciente vai precisar de todos eles ou não, vai depender da biópsia também, que é sempre feita antes da cirurgia, porque isso vai direcionar. Fiz a biópsia, é um tipo um pouco menos agressivo, não tem, né, um grande comprometimento, a gente pode preservar a mama da paciente, retira só aquela área e faz radioterapia depois. Então, toda vez que fica a mama, que não tirou a mama toda, tem que fazer radioterapia depois. A radioterapia é um procedimento que é feito em grandes centros, aqui em Guaxupé a gente não tem, mas ele tem menos efeitos colaterais do que a quimioterapia. Então é mais efeito local, às vezes a pele fica um pouco mais sensibilizada, mas efeito sistêmico, igual queda de cabelo, enjoo, essas coisas que a quimioterapia pode trazer, dependendo do tipo da quimioterapia, não tem. E tem alguns casos que precisa dos 3. Então tudo vai depender da fase, da idade da paciente, de vários fatores. E aqui em Guaxupé já está fazendo a quimioterapia? Não sei te dizer. Eu sei que o hospital lá, né, o hospital do Dr. Ábido ia começar, mas eu não sei especificamente sobre câncer de mama. Certo. Então é isso, meninas. A gente pode finalizar? Podemos. Meire, deixa um último recado para a mulherada que está nos ouvindo, para se cuidar sempre, né? Não só em outubro. Se não falar para finalizar, eu fico aqui até amanhã falando com vocês, hein, gente? Então, assim, um resumo do meu recado, que é uma coisa que eu tenho tentado trazer para as minhas pacientes, para as minhas amigas, para minha mãe. Inclusive, uma coisa super legal, que esses dias eu vi que a doutora Thaís Sabag, geriatra, postou isso na rede social dela, e isso mexeu tanto comigo que eu também até compartilhei. A gente, em todas as datas comemorativas, a gente tem uma tendência a querer dar presentes, né? Presentes físicos. E isso também é muito importante. As nossas mães merecem. Só que tal a gente começar a presentear as nossas mulheres, né? Porque às vezes é a mãe, a vizinha, a pessoa que cuida da sua casa, né? A sua prestadora de serviço. Todo mundo conhece uma mulher que precisa de ajuda. Porque a maioria das vezes, por não achar que é necessário, por não saber, inclusive, você não está sentindo nada, elas já têm essa conduta. Então, a falta de informação, às vezes, não estou sentindo nada, não preciso ir no médico. Falta de tempo, outra coisa que todo mundo está passando por isso, porque as mulheres cada vez mais têm múltiplas tarefas e aí elas sempre se deixam por último. Mulher geralmente quer cuidar dos filhos, do marido, da casa, do trabalho, mas ela não tem tempo para marcar consulta. Elas ficam, mas eu estou no trabalho. Gente, é uma vez por ano, 2 às vezes, é um ato tão importante. Então, para cuidar de todo mundo, você precisa estar bem em primeiro lugar. Então, vamos começar a presentear essas pessoas dessa forma, porque às vezes, lá em casa é assim, se eu não pegar o telefone, ligar e marcar os exames e o médico para minha mãe, e olha que ela é minha mãe, eu fico no pé dela, não é falta de informação, é pela correria do dia a dia e passa. Vai deixando. Né? Então, que tal a gente ter esse cuidado especial com as mulheres da nossa vida? Vamos agendar uma consulta, vamos marcar os exames, vamos nos oferecer para fazer isso, porque às vezes é isso que falta. A rede de apoio, né? É super importante. A rede de apoio é muito importante. E rotina anualmente, se possível. Cuidar da saúde é geral, não é só ir no médico, hein, gente? Alimentação, atividade física, cuidado emocional, tudo isso é importante. Esse é o dever de casa, né? Exato. Não tem como fugir, né, Vanessa? Meninas, se cuidem em outubro e o ano inteiro, hein? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Obrigada, Meire, mais uma vez, por esse papo tão gostoso que a gente teve aqui no Terça da Saúde. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade em participar de mais um Terça da Saúde. É sempre um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, pessoal. E para quem tiver Instagram, eu sei que muita gente está ouvindo a gente pelo rádio, mas quem tiver rede social também, eu tenho tentado levar informações relevantes, fazer vocês pensarem um pouco sobre essas coisas todos os dias. Então, fiquem à vontade para me seguir, tá? É @ginecologista doutora Meire. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Até terça. Bom dia, obrigada. Tchau, tchau. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube FM. A emoção